Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, vou continuar falando. Mas hoje eu não vou falar mais sobre o que aconteceu, o que motivou a guerra, né? Os motivos, tudinho. Hoje eu vou falar sobre o que realmente aconteceu na guerra. Depois, como eu falei no vídeo passado, né? Depois da morte de Francisco Ferdinando, pelas mãos de Gavrilo Príncipe, que era um sérvio, a Áustria-Hungria suspeitou que a Sérvia tinha mandado matar Francisco Ferdinando através de Gavrilo Príncipe. Então, por isso, ela mandou algumas exigências para a Sérvia, só que a Sérvia não aceitou. E assim, a Áustria-Hungria declarou guerra contra a Sérvia. E, antes disso, ela já tinha confirmado com a Alemanha a sua aliança militar, caso uma guerra acontecesse entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, que foi o que aconteceu. E, após a guerra, a Áustria-Hungria ter declarado guerra à Sérvia, começou assim a Primeira Guerra Mundial. Após a Áustria-Hungria ter declarado guerra à Sérvia, os russos, em defesa da Sérvia, mandaram algumas tropas para lá. Só que aí a Alemanha, no dia seguinte, na mesma semana que foi declarada a guerra, declarou guerra à Rússia e no dia seguinte também declarou guerra à França. Já a Itália, que era parte da Tríplice Aliança entre a Rússia, quer dizer, entre a Alemanha e a Áustria-Hungria, disse que não ia participar da guerra porque a guerra era apenas de, quer dizer, aquela aliança que eles tinham feito era apenas de defesa. E como a Áustria-Hungria tinha declarado guerra, ela não tinha obrigação de entrar. Após ter declarado guerra à Rússia e à França, a Alemanha percebeu que ela estava meio cercada entre seus inimigos. Então por isso ela montou o plano chamado Plano Schlieffen, que era o seguinte. O plano Schlieffen consistia no seguinte: primeiro atacar a Rússia, quer dizer, primeiro atacar a Alemanha, a França, dominando toda ela, e depois indo para o lado oriental da guerra, que era a Rússia, porque a Rússia, por ser muito grande, iria demorar um pouco para poder reunir todo o seu exército até a fronteira da guerra. Só que tinha um problema nesse plano. A França, a fronteira entre a França e a Alemanha era muito bem fortificada no lado francês. E por isso a Alemanha resolveu invadir a Bélgica para conseguir chegar na França. Só que aí a Alemanha não pensava que os belgas iriam reagir a essa invasão, mas reagiram e atrasaram os alemães. Mas mesmo assim, os alemães conseguiram chegar na França. E depois da invasão da Bélgica, da Alemanha, os britânicos declararam guerra à Alemanha porque em defesa da Bélgica, já que a Bélgica era um país neutro. Os alemães, depois de um tempo, conseguiram chegar bem próximo de Paris, mas foram parados pelos britânicos e franceses, que eram os aliados. Já no lado oriental da guerra, a Rússia conseguiu reunir mais rápido que o esperado pelos alemães a maior parte do seu exército e assim invadiu a Prússia da Alemanha. Sendo assim, os alemães tiveram que realocar alguns de seus soldados que estavam na parte ocidental da guerra para a parte oriental. Já ainda no lado ocidental da guerra, ambos os lados, alemães contra aliados, se flanqueavam, começaram a se flanquear até chegar ao mar. E depois de um tempo, os alemães começaram a fortificar os seus territórios dominados, criando assim as trincheiras. E depois de um tempo, os aliados também fizeram isso, criando assim a famosa Guerra de Trincheiras, que era o seguinte: existiam duas trincheiras de cada exército, alemães contra aliados, e no meio dessas duas trincheiras existia a Terra de Ninguém, que era um lugar cheio de bombas, minas, arames farpados, e além de tudo era um lugar muito exposto. Sendo assim, bem difícil de conseguir andar por ali. E o objetivo era conquistar a trincheira inimiga. E se algum exército conseguisse conquistar a trincheira inimiga iria se afastar alguns quilômetros e iria fazer outra trincheira, começando assim, quer dizer, fazendo assim que a guerra ficasse bem longa. E além disso, para poder conseguir dominar uma trincheira, eram mandados muitos soldados. Depois de um tempo, o Império Otomano, que entrou na guerra também, mas do lado das potências centrais, e foi lutando contra a Rússia, que era o país mais próximo dela, que fazia fronteira,
no Monte Cáucaso e no inverno ainda por cima. Isso quer dizer que eles perderam. Enquanto isso, na Ásia, o Japão, que tinha uma parceria com o Reino Unido, declarou guerra à Alemanha, assim começando a pegar alguns de seus territórios na Ásia. E a guerra também acontecia nas colônias desses países na África. Depois de um tempo na guerra, os alemães começaram a usar gás tóxico contra os aliados, sendo que isso era proibido pelas leis de guerra. Mas depois de um tempo, os aliados também começaram a fazer isso. Então, estava sem lei na guerra. A Sérvia estava lutando bem estava resistindo, na verdade, bem contra os austro-húngaros, mesmo que eles tivessem talvez mais força. Mas aí a Bulgária, que resolveu que tinha alguns interesses, entrou na guerra no lado das potências centrais e aí já foi lutando contra a Sérvia. E assim a Sérvia não resistiu e foi dominada. A Romênia também resolve entrar na guerra no lado dos aliados, mas também é rapidamente contida. Enquanto isso, o reino da Itália fez um acordo secreto com os aliados e declarou guerra contra as potências centrais, que era a Alemanha e a Áustria-Hungria. E assim já foi lutando contra a Áustria-Hungria nas montanhas. A guerra também acontecia no mar entre o Reino Unido e a Alemanha, com vários bloqueios e algumas batalhas. E um desses bloqueios, por parte dos alemães, fez que vários navios americanos afundassem, e os americanos ficaram bem mordidos com os alemães, fazendo declarar guerra contra eles. Mas o principal motivo pelos americanos ter declarado guerra contra os alemães foi que o Reino Unido descobriu que a Alemanha estava tentando convencer o México a declarar guerra contra os Estados Unidos, sendo assim fazendo que os americanos realmente declarassem guerra contra os alemães. Enquanto isso, a Alemanha também afunda alguns navios brasileiros e assim o Brasil declara guerra contra a Alemanha, mandando alguns médicos para a Europa. Enquanto isso, a Grécia, que era um dos países bálticos da região dos Balcãs, estava meio que dividido em que lado entrar, ou das potências centrais ou dos lados aliados. E até por causa disso teve algumas divergências no país, uma pequena guerra civil, pode-se dizer assim. Mas aí no final eles entraram na guerra no lado dos aliados. Depois de um tempo, ambos os países, todos os países, quer dizer, eu acho, pelo menos a maioria, estava na Europa, começaram a ficar meio cansados da guerra. Um deles foi a Rússia, que já estava antes da guerra num estado bem ruim, economicamente, e após a guerra, quer dizer, durante a guerra, piorou mais ainda. Então, por causa disso, depois de um tempo, ocorreu a Revolução Russa, que foi uma revolução comunista, que fez que a Rússia saísse da guerra. Sendo assim, sem a Rússia para incomodar os alemães no lado oriental, eles começaram a se focar no lado ocidental da guerra, já que agora os aliados teriam o apoio dos americanos que viriam aos montes. E depois de um tempo, os alemães conseguem chegar mais uma vez bem perto de Paris, mas de novo são parados pelos aliados, que eram os britânicos, franceses e os americanos. Enquanto isso, o Reino Unido conseguiu convencer alguns países árabes, alguns povos, a se revoltar contra o Império Otomano, fazendo assim que o Império Otomano começasse a perder território e assim, depois de um tempo, começasse a cair. Enquanto isso, as potências centrais começaram a perder várias batalhas, os italianos, várias batalhas começaram a perder e depois de tempo começaram a se render, sobrando apenas a Alemanha, que não queria parar a guerra. Mas depois de um tempo começou a dar alguns desentendimentos dentro da Alemanha e assim ela se rendeu. Com a derrota alemã, os aliados criaram para ela o Tratado de Versalhes, que era o seguinte, que era a Alemanha não podia ter um exército grande e também tinha que pagar um dinheiro altíssimo, uma indenização altíssima, pela guerra todinha. Com o final da guerra, vários países sumiram, vários países foram criados e também com o final da guerra foi assim que os Estados Unidos se estabeleceram como potência mundial, porque eram eles que meio que mandavam armas e além de tudo mais, eles não foram afetados pela guerra. Assim, territorialmente, né? Não foram destruídas indústrias, nem casas, nem navios. E depois de um tempo, foi criada a Liga das Nações, que era tipo uma ONU,
que tinha um objetivo, o mesmo objetivo da ONU, que era impedir que outras guerras como aquela acontecessem. E foi assim que terminou a primeira Guerra Mundial. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comenta também no canal e compartilha, por favor. Obrigado.